Sejam muito bem-vindos a mais um Talks, Five Talks hoje, irmãos, de número 36. Praticamente foram 35 semanas, teve uma ocasião em que foram dois no mesmo dia. 35 semanas com pessoas aí nos abençoando a cada dia, né? E hoje não vai ser diferente, temos a honra aqui de receber Gabriel Guimarães, pegou um voo diretamente dos Estados Unidos para o Brasil para poder nos abençoar e falar sobre filhos obedientes. Eu estou curioso, hein, Gabriel? Quero ouvir aí o que é obediência de um filho, né? Então é isso aí, irmão. Vai lá, pode se apresentar aí. Muito bom dia a todos. Meu nome é Gabriel. Eu sou casado com a Patrícia há 10 anos, completo 10 anos em novembro deste ano. Nós temos dois filhos maravilhosos, o Matthew e a Gabriela. Eu também sou pai do Davi, de 13 anos, que mora no Brasil. Tem 7 anos que nós mudamos nos Estados Unidos e eu quero começar a contar essa história a partir daqui, para contextualizar o porquê dessa mensagem que Deus me inspirou a falar com você sobre filhos obedientes. Eu tinha apenas 2 anos de casado quando nós estávamos trabalhando no Congresso do Diante do Trono na Lagoinha, em Belo Horizonte, e lá a gente conheceu um pastor e a gente pediu para aquele pastor orar por nós. E aquele pastor, quando ele orou nos abençoando, e ele chegou para nós e falou assim: vocês profetizou sobre a nossa vida no meio daquela oração, falou assim: vocês vão sair do Brasil. E naquele momento ali a gente ficou assim assustado, porque a gente nunca tinha pensado naquilo. Minha esposa estava estudando, fazendo pós-graduação, eu estava trabalhando. E ali, quando a gente recebeu aquela mensagem, a gente, uau, né? Foi um impacto muito forte. E ainda ele chegou e falou assim: vocês vão, eu convido vocês a ir num culto caseiro e onde que tem uma pastora e uma profeta, e se é de Deus, ela vai confirmar isso que eu estou falando com vocês. E nós fomos naquele culto caseiro, e lá Deus revelou detalhes do que aconteceria. E o que nos engrandeceu, foram muitas informações dadas ali, e a gente ficou muito impactado, porque foram em detalhes. E ali, em 2018, Deus nos revelou que nós viríamos para os Estados Unidos. O pastor ali tinha apenas começado a nos traduzir aquilo que ele falou: vocês irão sair do Brasil. E naquele culto caseiro, Deus deu a direção. Ele falou: vocês vão aos Estados Unidos. E eu lembro uma coisa que ela falou para nós era que ela via a minha esposa grávida num lago atrás, né. E quando, a gente, engravidou da minha filha, mais velha, né, eu tenho uma filha de 5, um filho de 3 aqui, a fotógrafa que a gente contratou, ela falou assim: "Eu preparei um lugar especial para vocês", e a gente não sabia, a gente apenas contratou e ela falou: "Deixa tudo comigo". E quando nós chegamos no local, a gente reparou com um lago atrás. E aí a gente testificou a visão que a profeta tinha tido há 5, 7 anos atrás, né. E a gente ficou maravilhado com o cuidado de Deus em usar pessoas para enxergar algo que ainda não havia acontecido, né. Então, quando nós recebemos todo o script do céu do que iria acontecer, eu lembro que no culto da virada, em 2018, Deus entregou para mim a passagem na Bíblia de Deuteronômio, capítulo 8. E foi muito forte que ele falou para mim em específico. Eu perguntei à minha esposa, ela falou assim: não falou para mim, não. Eu falei, eu recebi essa palavra. E é a partir daqui, de Deuteronômio 8, que eu quero começar a debulhar com os irmãos sobre a questão do que Deus espera de nós, de filhos obedientes. Eu agora, meditando nessa palavra, é como se realmente eu tivesse ganhado uma loteria. Eu estou com alegria tremenda de poder compartilhar isso com os irmãos, de como eu tenho sido ministrado por Deus nesses dias que eu recebi o convite, eu perguntando a Deus qual seria o tema, e ele falou assim: fala sobre isso, né? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, eu separei aqui 4 versículos que vai servir como bússola para nós, para a gente identificar aquilo que Deus quer falar conosco.
Começa, por exemplo, no versículo 1, dando uma instrução, que ele fala assim, ó: "Tenham o cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês." No versículo 5, ele nos corrige: "Saibam, pois, no seu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês." No 7, ele nos direciona: "Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas." Aqui, ele já estava me mostrando aonde que ele estaria me levando, aqui nos Estados Unidos. E no 18, ele me mostra o quê? Que eu te dou a direção, eu te dou a instrução, eu te corrijo quando você desvia, eu te dou a direção para você se posicionar, mas quando você estiver vivendo o centro da minha vontade, eu te provisiono. Ele fala no 18: "Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza." A capacidade de produzir riqueza vem de Deus, não vem da força do nosso braço. Só que aí, irmãos, a gente lendo isso aqui é muito lindo, muito maravilhoso, mas entender e aplicar isso na nossa vida, ela custa, ela é difícil. Por quê? Eu imagina, eu saindo do Brasil, tinha uma vida no Brasil, não tinha nada, nunca tinha projetado, programado nada. Eu converso com pessoas aqui, eu perguntando: "Como é que foi a sua chegada aqui e tudo?" Os irmãos falam: "Irmãos, ele fala comigo assim: "Eu já vi vários vídeos, YouTube, Instagram, de pessoas que vão nos Estados Unidos, eu sei aonde comprar, eu sei qual o melhor lugar para ficar, eu sei um monte de coisa." Eu falei: "Eu não vi nada disso." Então nós chegamos aqui somente com uma palavra. A gente não conhecia ninguém, a gente não sabia de nada, a gente não sabia de lugar, onde ficar, nada. A gente só tinha uma passagem, a gente tinha um hotel e a gente tinha a palavra, que tudo iria dar bem, ia fluir. Então, nós recebemos o direito de sermos chamar Deus de Pai. E por causa de Jesus Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento de filho para pai. Nós temos que ter esse entendimento, porque isso muda toda a regra do jogo. O que um pai espera de um filho? A obediência. Acho que muitos de nós aqui somos pais, e quando a gente ensina um filho a alguma coisa, a gente quer o quê? Que ele obedeça. A gente não quer o mal para o nosso filho. A gente ensina a ele para ele ser obediente. O que a obediência gera na criança que está aprendendo? Um bom caráter. E é aqui que eu quero enfatizar muito essa questão de caráter, porque não tem como a gente agradar um Deus vivo sem ser obedientes e sem ter um bom caráter. Em 1 Pedro, capítulo 1, 14, fala: "Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos seus maus desejos de antes, quando viviam na ignorância." Ou seja, eu percebo aqui que quando a gente não conhece Jesus, a gente estar ali totalmente contaminado com os desejos da carne na vida cotidiana do dia a dia, e aquilo ali é o tempo da ignorância que a Bíblia fala. Só que em todo o tempo ele nos revela que a gente não pode cauterizar a nossa mente, não podemos deixar com que as coisas deste mundo nos 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 mova por isso. Como que Deus prova o nosso caráter? Caráter, irmãos, é quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos cansados. Essa parte do cansaço, eu tenho sido provado muito nela, tipo, recentemente. Eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus, mas isso tem me consumido muita energia. E ali eu perguntando para Deus assim, né, eu falei assim: "Deus, por exemplo, eu não estava conseguindo, estar recorrente aqui com os irmãos aqui no Five, aqui nos Estados Unidos." E eu perguntei, questionei Deus: "Ó Deus, eu quero estar, mas por que que eu não estou conseguindo estar?" E ele fala: "Isso é parte do forjar do caráter que eu estou passando para você." Por quê?
é muito exaustivo o trabalho que a gente faz na construção civil. E acordando cedo e chegando tarde, quando você chega assim à noite, você fala assim: eu preciso descansar, senão amanhã eu não vou dar conta. Olha o raciocínio humano, pensando: peraí, eu não vou dar conta? Então, quem me fortalece é o meu descanso? É a força do meu braço? Eu preciso dormir cedo e acordar um pouco mais tarde para ver se eu recupero minha energia. Então, a carne automaticamente quer nos fazer entender que a nossa energia vem do descanso, que eu estou mais tempo na cama, ao invés de buscar renovo em Deus às 5 horas da manhã. Porque Jesus, por que o cansaço ele é uma prova para nós sobre caráter? Porque Jesus disse na palavra dele: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio e descanso. Ou seja, nesse processo de forjar meu caráter, Deus ele permite situações como um cansaço para me mostrar que a sua resposta vem de mim. Até mesmo um cansaço de um trabalho, de um dia longo e exaustivo, você eu espero você no final quando você chega em casa, mesmo destruído, cansado, me buscar, colocar em mim ali, ó. E eu experimentei isso essa semana antes de estar falando com os irmãos. Então o que eu estou falando aqui é parte das coisas que eu estou vivenciando da parte de Deus. Não é um estudo aleatório, isso foi programado pelo Espírito Santo para eu estar compartilhando com os irmãos. Eu tenho vivido isso que eu estou falando aqui. Estou aprendendo, estou sendo forjado o meu caráter através de provas muito, muito dolorosas, mas graças a Deus, Deus está me mostrando e me dando um entendimento do que está acontecendo. Outro momento é quando o nosso caráter é forjado, é quando nós estamos orando e Deus está em silêncio. Quando a gente não entende, quando parece que os ímpios prosperam e nós não, quando parece que a nossa oração não é respondida. Quantas vezes nós estamos orando, buscando a Deus em relação a algo e aquela oração ela não é respondida? E eu descobri, meus irmãos, que Deus está mais interessado em formar o meu caráter do que resolver meus problemas. Nesse processo, eu entendi que existe uma diferença entre comportamento e caráter. Comportamento é aquilo que as pessoas veem. Caráter é quem nós somos quando ninguém está nos olhando. Caráter é o que Deus enxerga de nós. Descobri também que a maior bênção da obediência não é a promessa. A maior bênção da obediência é o caráter. Eu não obedeço para eu ser abençoado. Eu tinha muito isso na questão do mérito, né? Não, eu vou obedecer, eu vou fazer as coisas certinho, porque assim como um filho, por exemplo, um filho que faz as coisas certinho, ele é muitas das vezes premiado ali, né? Não, filho, você tirou boas notas, toma aqui seu presente. Então, eu tinha muito essa didática com Deus, né? Eu falava assim, não, eu preciso, eu tô vacilando, então eu tenho que fazer as coisas certinhos para receber. E não, eu descobri que eu sou obediente porque Deus me quer obediente. Isso fala assim mais de caráter. Eu não sou obediente para receber a promessa. Eu sou obediente porque eu sou um filho amado de Deus e eu quero agradar o meu Pai. Jesus disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Hoje, com tudo isso que eu passei, hoje eu acredito que Deus nunca atrasou uma promessa na minha vida. Quem precisava de mais tempo era eu. Tudo que eu pedia para Deus e não recebia, não é porque Ele estava atrasando a promessa que Ele tinha feito para mim, mas era porque eu não estava preparado para receber naquele momento o que Ele tinha falado comigo. Eu separei aqui uma reflexão para a gente fazer. Se Deus respondesse todas as nossas orações no dia que a gente pediu, a gente teria caráter para administrar todas as respostas? Tem dois pontos que eu percebo, que eu falei assim: "Cara, como é que isso eu posso ler isso na palavra de Deus?". Porque em Tiago capítulo 4 fala assim: "Pedes e não recebeis,
porque pedes mal para o gastar com seus próprios deleites. Então, olha só, Tiago está falando que a gente pede e não recebe, porque a gente pede para gastar com nossos próprios deleites. Só que em Marcos 11, 24, Jesus ensina: portanto, eu digo a vocês, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Eu falei, não, mas peraí, como que no livro de Tiago ele fala que a gente não vai receber porque a gente pede pelo nosso próprio deleite, mas em contrapartida em Marcos ele fala que a gente orar tendo certeza que a gente vai receber e assim sucederá. Cheguei na conclusão que isso tem a ver com a oração que está no coração de Deus. Quando nós temos um caráter forjado, quando nós somos filhos obedientes, eu escutei uma vez um pastor falando que nós temos que criar rotinas de obediência. Quando nós vamos obedecendo a Deus nas vontades dele, ele vai nos lapidando e a gente consegue extrair o que está no coração do Pai. Quando nós oramos aquilo que está no coração do Pai, aí aquela coisa vai acontecer. Mas quando nós estamos desobedientes, quando nosso caráter ainda está oscilando, a gente pede aquilo que a nossa carne deseja e que automaticamente o que a nossa carne deseja milita contra aquilo que Deus quer nos entregar. Então por isso que a gente não recebe. Só que quando nós estamos sendo obedientes, tendo um caráter sendo forjado, e isso é contínuo e constante, a gente recebe. Ter caráter aprovado por Deus é saber pedir aquilo que está no coração dele e que alinha com o propósito que ele tem para a nossa vida. Separei aqui algumas passagens que mostram sobre essa questão de caráter, sobre essa questão de tratamento, onde que Deus vai trabalhando com cada personagem bíblico. Qual foi o maior presente que Deus deu a Davi? Foi o trono? Não, foi o deserto. Porque foi no deserto que Davi aprendeu a depender. No deserto, meus irmãos, eu oro e peço a Deus que nós possamos enxergar o deserto com outro olhar, sabe? O deserto é um local onde que Deus trabalha muito conosco. Eu escutei um testemunho de um israelita que fala que um pastor, pastor mesmo de ovelhas, sabe? Aqueles que cuidam de ovelhas. Quando as ovelhas não estão mais escutando a voz do pastor, eles levam essas ovelhas para o deserto e para elas treinarem a audição delas em ouvir somente a voz do pastor. Então, é no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. É onde que todas as vozes externas são silenciadas e a gente começa a aprender a ouvir a voz do pastor. É quando nós aprendemos que nossa dependência está totalmente e exclusivamente nele. É quando a gente entende que quando a gente está cansado, o nosso descanso não é dormir mais uma hora para descansar. A gente entende que Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A gente entende que Ele é a nossa provisão, que sem Ele a gente não precisa nem sair de casa, que já está condenado o dia. Mas quando nós estamos nele, fazemos a nossa oração, quando nós estamos com os nossos olhos fitados nele, Ele tem a resposta de todas as coisas. Porque o mesmo vale para José. José, 13 anos entre o sonho e o palácio. O mesmo se aplica a Moisés, 40 anos. Abraão, 25 anos, também passou por esse processo. E Jesus? Jesus, 30 anos de anonimato antes de 3 anos de ministério. Jesus, meus irmãos, foi o maior exemplo disso. Em Filipenses 2:8, Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, olha o maior exemplo que nós temos de obediência. O Filho, o Filho do homem, como Jesus mesmo se referia. O Filho do homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até o final. Jesus obedeceu quando doía, obedeceu quando foi rejeitado, obedeceu quando foi traído, obedeceu quando foi abandonado, obedeceu quando ninguém entendia, obedeceu quando isso significava ter que morrer.
Porém, a passagem de Jesus no Getsêmani, aquele momento ali, quando ele fala assim: Pai, afaste de mim este cálice. Ali era a humanidade falando mais alto. Mas ele falou: contanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é a maior característica de um filho obediente. De mostrar assim: Deus, eu estou em frangalhos, eu não aguento, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Isso é a confiança de um filho em um pai que tem o controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, eu percebo que tudo muda, sabe? Quando eu coloco esse jeito de interpretar, esse jeito de me relacionar com Deus como um pai, e sabendo que Ele quer que eu seja obediente a Ele, independente das circunstâncias, isso muda toda a regra do jogo. Porque, imagina, nós estamos aqui há 7 anos, a gente veio para essa terra confiando apenas na palavra de Deus. Igual eu tinha falado, não tínhamos, pesquisado nada sobre. E nós vemos Deus nos sustentando em todos os momentos. Já passamos por diversas etapas, diversos momentos aqui que nos constrangeram, que nos colocaram em situação desesperadora, mas em todo o tempo, na Bíblia fala que Deus ele é imutável, ele nos sustenta dia após dia. E ele está lá sempre nos vendo como que a situação não pega ele de surpresa, ele já está no futuro. Só que nós, muitas vezes, oscilamos na nossa esperança, na nossa fé. O nosso caráter ele precisa ser forjado e não tem como forjar o caráter quando tudo vai bem. Então, quando a situação parece estar desconfortável, agradeça. Quando a situação estiver, em pane, agradeça. Tenta a oração que eu tenho feito é: "Deus, o que o Senhor quer me mostrar com tudo isso que eu estou vivendo, que eu estou passando? O que que eu estou fazendo de errado?" E Deus me mostra: "Você está sendo forjado, você está sendo lapidado, transformado. Se esforce mais." E inclusive falar assim: "Se você fizer", Deus já falou isso comigo: "Se você fizer metade do esforço que você faz na obra para mim buscar, toda a sua situação muda." Então Deus nos recompensa muito mais quando nós nos buscamos Ele como o não como o último recurso, mas como o primeiro, como o principal, do que quando nos acaba todas as alternativas, agora só nos resta confiar. Não, essa sentença está errada. Primeiro eu busco a Ele, primeiro eu me refugio nele, primeiro eu me encontro nele, e aí, a partir dali, Deus não aceita nada que não seja a primícia, o primeiro. Ele não cabe a ele o segundo plano, só cabe a ele o primeiro lugar. Então, eu tenho seguido nessa rotina, eu tenho buscado essa rotina de obediência, para que sim, o meu caráter seja forjado. E eu estava lembrando, meus irmãos, nesse processo, quando eu estava estudando sobre filhos obedientes, você sabe muito que a palavra de um pai e de uma mãe tem muito poder sobre um filho, né? E eu escutei e Deus me trouxe à memória que eu escutei da boca da minha mãe a vida inteira falando que eu era um filho desobediente. Olha como que isso interferiu no meu relacionamento com Deus diretamente. Porque a gente, sem perceber, quando nós somos crianças, a gente capta aquilo que os nossos pais liberam sobre nós. Por isso que nós temos que liberar sobre os nossos filhos palavras de bênção. Você é abençoado, você declarando palavras, só palavras de verdade e vida, e não ao contrário. Porque a gente recebe aquilo ali e aquilo ali vira a sua identidade.
E eu sem perceber por que que eu tinha essa dificuldade em obedecer, Deus me trouxe à memória: "Vamos quebrar isso agora em nome do Senhor Jesus?". E aí eu quebrei isso. Toda palavra contrária de desobediência. Não, eu sou um filho obediente. Porque a desobediência, ela gera o quê? Um mau caráter. Um filho desobediente, ele não quer fazer a vontade do pai, ele quer fazer a vontade de si próprio. Mas um filho obediente, ele quer fazer a vontade do pai, ele quer agradar o pai. E eu finalizo aqui, agradecendo a Deus por nos mostrar o caminho, muitas das vezes e perdidos em não entender o que acontece, mas quando nós mergulhamos na palavra de Deus, ela se revela para nós, a palavra de Deus ela é viva e ela se revela para nós. Então, Rodrigo, te agradecer pelo convite, pelo privilégio de poder levar essa palavra aqui, porque foi no momento onde eu estava buscando de Deus o que falar, e aí eu até falei: "Ô Rodrigo, deixa eu alterar o tema, porque o Espírito Santo está ministrando no meu coração aqui". E naquele momento ali Deus me mostrou: "Você vai falar exatamente aquilo que você está vivendo, porque você, tem propriedade". Quando nós falamos aquilo que nós estamos vivendo, Deus nos dá autoridade para falar sobre sobre o assunto, né. E eu de fato, eu estou longe de ser o filho obediente, mas eu estou aprendendo. Eu estou entendendo da parte de Deus, dos benefícios de ser um filho obediente, de ter um caráter forjado. Hoje eu estou alerta para tudo aquilo que pode corromper o meu caráter. Hoje eu estou alerta para cada provação que eu venho passando. Isso tem realmente refletido a minha conduta com Deus. E eu tenho certeza que quando a gente renuncia às vontades, né, como diz em 1 Pedro, né, que eu acabei de ler, que fala: "Como antes vocês, faziam os costumes de antigamente, não se deixe, amoldar no tempo qual vocês faziam no tempo da ignorância". Hoje eu já não vivo mais no tempo da ignorância. Hoje eu vivo no tempo da sabedoria, do conhecimento, da verdade absoluta que é a palavra de Deus. Basta eu abrir a palavra e buscar, e a verdade ela salta aos meus olhos. E assim eu deixo essa mensagem para os irmãos sobre filhos obedientes, sobre caráter aprovado, para que nós possamos nos relacionar com Deus, assim como ele se relacionou com Jesus, né, sendo um pai, "Tu és o meu filho amado", foi o que ele falou com Jesus quando ele batizou: "Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer". Nós, filhos, damos prazer ao Pai quando nós temos um caráter forjado e quando nós somos obedientes. Amém? Amém. Muito forte, hein? Minha cabeça tá, ó, borbulhando aqui com tanta. Olha, você é uma bênção, né? Eu já te falei. Mas eu tenho, cara, surgiram várias perguntas. Vamos lá. Você acredita que a ida para os Estados Unidos, visto como terra prometida, na verdade é o deserto e não a terra prometida? E os Estados Unidos na vida de vocês é o fim ou é o caminho na vida da família? Você entendeu a pergunta? Entendi. Muito forte, muito profunda a pergunta. Como eu olha só que interessante essa pergunta. Eu eu percebi há muito tempo atrás que eu não por ter influência da minha mãe no Brasil e Deus talvez não conseguiria, trabalhar comigo, com o meu caráter, tendo as influências externas que eu tinha lá, as más companhias, enfim, todo o meu círculo social lá. Eu, por muito tempo, entendi, desde quando isso já tem bastante tempo, que Deus ele me trouxe para cá, para ele é como ele realmente tirou a ovelha no meio da Então, eu tô falando.
para forjar o meu caráter. Então ele me trouxe para o deserto, e fazendo isso aí realmente faz sentido, que aqui ele me trouxe para o deserto para que ele pudesse trabalhar comigo e eu ouvir a voz do pastor. Faz sentido E demais. você acha que o deserto é a terra prometida de alguma forma? Eu acho, porque na verdade, olha só, se não é é melhor nós estarmos no deserto ouvindo a voz de Deus do que na terra prometida longe da presença de Deus. Então, eu acho que, por exemplo, no deserto aqui antes, se eu tivesse, por exemplo, no Brasil e as coisas todas indo bem, eu não estaria sendo forjado, trabalhado, ouvindo a voz de Deus como eu estou ouvindo agora. Então, a terra prometida é a terra que nós nos aproximamos mais de Deus. Então, a terra prometida é um deserto. A gente tem que É, abraçar o deserto como terra prometida. É isso? exato, é isso, Então, exatamente. Que então, louco, muito forte. então, falar que ser forjado pode ser uma muleta também, para não se posicionar de outra forma. Pode, Ou, é e como distinguir realmente que está sendo forjado ou que eu estou acomodado na palavra de ser forjado? o ser forjado, ele nunca pode ser um amuleto, porque é Muleta, muleta. muleta, certo. Nunca pode ser uma muleta no sentido de da gente se apoiar nela, porque e servir como desculpa, Uhum. porque isso inclusive isso aí foi uma conversa que eu tive com minha esposa, porque a gente apanha tanto nesse momento, e eu acho que não. Vai ser, eu estou sendo forjado, né? Isso, isso, Qualquer isso. dificuldade, não, eu estou sendo forjado. É Aham, isso que eu quero dizer, entendeu? aham. Então, eu uma vez ouvi que o tempo que nós permanecemos no deserto, vamos lá, o deserto ele eu creio que uma maturidade, quando a gente alcança uma maturidade, a gente começa a entender que o deserto ele é positivo para nós, né, porque a gente ouve a voz de Deus. Só que eu acho que ninguém vai querer desejar estar no deserto por muito tempo. E quem determina o tempo do deserto não é Deus. Quando Deus nos direciona para o deserto, ele não fala assim: "Ó, você vai ficar aí 40 dias no deserto". Ele não fala isso. Porque quem determina o tempo do deserto é nós. Como? Aprendendo, ouvindo o que Deus quer nos mostrar. Então, eu creio que não dá para ser boleta nesse momento. Eu acho que o forjar do caráter ali, ele vai extraindo ali. Vai Chega um momento, explicar, vai ele vai explicar como exato, exato. entender. Os cristãos que se sentem exaustos nesse momento, ou não cristãos, né? Mas aqui o Five Talks nós falamos com cristãos e como se posicionar diante das situações. O que você diria para essa pessoa que está no seu limite, no limite? Como sair disso? Olha, eu durante muito tempo, eu orava a Deus pedindo a Deus bastante trabalho. Eu fazia essa oração: "Deus me dê trabalho, pai, eu quero minha semana preenchida, eu quero apenas pagar as minhas contas". Tive um tempo de ignorância onde que eu não administrei bem as minhas finanças, então fiquei devendo bastante, e Deus começou a me dar bastante trabalho, e eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus, e conseguido, pagar as contas passadas, e eu comecei a achar isso bom, legal. Só que, como veio de muito tempo trabalhando, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, eu fiquei bastante exausto, bastante cansado, e e no meio desse processo, até viagens longas, Rodrigo, eu saindo daqui, indo pra Carolina do Norte aqui, 9 horas de estrada, para ir, 9 horas para voltar, então só o trajeto já é bem cansativo, saindo de madrugada e ainda indo lá fazendo um trabalho muito cansativo. Então eu experimentei coisas extremamente exaustivas, porque trabalhar no que eu trabalho aqui já é exaustivo por si só, perto de casa. Quando eu faço essa viagem ainda é muito, e eu não estou conseguindo sair dela. E aí eu entendi por quê, porque eu falei assim, eu tentei conversar com a pessoa que me passa o trabalho, e ela falou assim: "Eu preciso de você, não tem como, a gente tem que terminar o projeto".
E eu falei: "Não, mas para mim tá inviável", e não consegui. E aí eu comecei a orar a Deus, buscando Deus, até que Deus falou assim: "Você é nesse tempo que eu tô te forjando, porque nesses 3 dias que você fica viajando, você tá sozinho, é eu e você, você tá sendo forjado. Então, você dorme mal, porque eu durmo no hotel, você dorme mal, então você fica num ambiente preparado para eu forjar teu caráter, você fica cansado, você fica sobrecarregado, você tá longe da sua esposa, da sua família. Então, você fica vulnerável mesmo para esse trabalho. Mas só que eu experimentei nessas semanas. E foi até minha esposa chegou e falou assim: eu vejo que todas as vezes você chega cansado e tudo, e que você está tão moído que você só quer tomar banho e descansar. Mas já experimentou buscar ao Senhor e colocar todo esse cansaço nele? E aí eu fui. Sabe, eu vou falar de verdade. Mas sabe quando você, tipo assim, você não consegue levantar o ombro, irmãos? Parece que você passou debaixo de um trator. Você tá, assim, extremamente fadigado, assim, você não tem ânimo pra nada. Eu cheguei destruído e ali eu falei assim: Deus, mas hoje eu vou fazer diferente. Meus irmãos, eu fui e busquei. E eu não conseguia nem orar, eu só chorar. Eu falei: Deus, eu não tenho nem palavras para aqui para falar, não tenho forças para expressar palavras, mas eu estou aqui para buscar a tua face, para buscar o teu renovo, porque na tua palavra diz que aí quando você ora a palavra, a atmosfera do quarto muda. A tua palavra diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos trarei alívio e descanso. Experimenta de mim que meu fardo é suave e meu jugo é leve. E aí eu busquei aquilo ali, meus irmãos. A paz, ela invadiu o closet que eu estava orando. Ele me trouxe um renovo, uma alegria de dentro para fora, onde que aquela exaustão, eu não diria que ela foi totalmente embora, mas que no outro dia eu acordei numa alegria, numa completa satisfação da presença dele, onde que eu tive um dia extremamente leve e prazeroso fazendo a mesma coisa que eu venho fazendo. Não é porque no outro dia eu tive, não, no outro dia não tive trabalho, não. No outro dia eu tive trabalho, fiz a mesma coisa, mas eu tive um dia extremamente leve e fiz as mesmas coisas que eu tinha feito no dia anterior, porém com o tempo mais cedo. Eu cheguei em casa mais cedo ainda. E até minha esposa assustou: uai, mas foi menos unidades que você teve que fazer? Não, eu fiz as mesmas unidades, mas a graça do Senhor estava sobre mim, porque ele renovou as minhas forças. Então, o que eu falaria é: o nosso Senhor Jesus Cristo é que nos dá o renovo. A gente não deve se apoiar na força do nosso braço, e quando eu falo na força do nosso braço, e também descansar, achar que uma hora a mais na cama vai trazer o renovo, a renovação celular, vai trazer o renovo do nosso corpo cansado. A nossa renovação tem nome, e é Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. E como é que você faz, Gabriel, hoje para preparar as próximas gerações? Você tem filhos, né? Como é que eles enxergam esse forjar de caráter? Como é que você ajuda, né, o Senhor preparar o caráter deles? Os meus filhos são o meu maior teste de caráter, né? Porque todas as vezes que antes eu tinha vontade de fazer alguma coisa, e aí vem os pequenininhos, eu olho eles ali, eu falei: eu tenho que dar um bom testemunho para eles, porque eles estão ali vendo a principal referência deles para a vida, né? Vou te dar um simples exemplo, Rodrigo. Essa semana, a minha esposa me chamou atenção para algo muito, muito simples, mas que faz parte desse tratamento, onde que os meus filhos, a gente tem uma rotina, os meus filhos se alimentam, graças a Deus, melhor do que eu, que eles têm costume de comer frutas e tudo, e eu chego ali, faço um ovo para mim, ou um pão, tomo um café, partiu. Meus filhos têm a parte da fruta ali antes, para depois comer o pão e tudo. E ali eu fui, comi, fiz o meu café e tudo e tal, meus filhos estavam na fruta, e eu ali fui e comi uma bolacha. Peguei uma bolacha ali rapidinho para comer e tudo. E os meus filhos, ao verem eu comendo a bolacha, queriam parar de comer e comer a bolacha imediatamente. E ali minha esposa falou assim: você percebeu?
Você quer que eles entendam que você já comeu, que você já está na bolacha, e você quer que eles entendam que eles só vão comer a bolacha depois que eles comerem banana. É lógico que eles não vão entender. Eles estão comendo uma banana ali que vão colocar para eles que, não, que é gostoso, mas talvez eles preferem, eles vão preferir a bolacha, e vocês querem que você quer que ele entenda o seu tempo. Então, assim, isso você tem que assimilar e saber o que é melhor para ele e deixar de comer no momento que eles estão ali comendo o que realmente importa. Então, os meus filhos, eles são realmente o meu medidor de caráter. Duas coisas que têm medido o quanto que eu tenho avançado nesse tempo de caráter. É os meus filhos, onde que o tempo inteiro eu falo assim, eu queria descansar, mas aí vem minha filha e fala, papai, vem brincar de Barbie comigo? E eu ali assim, meu Deus, eu estou extremamente exausto, eu estou a fim de tirar uma cochilinha aqui da tarde, pós-almoço, cansaço, mas eu preciso passar tempo com ela. Assim que Deus faz com a gente. Deus faz assim com a gente. Cara, eu fico pensando agora, olha só, quem não tem filho, né? Porque a palavra de Deus diz que, né, aquele caráter só é medido quando ninguém vê. Não é externo, é interno. Aí o Espírito Santo fala: faz isso. Eu tô cansado, ou eu não vou fazer. Não é a mesma coisa? Quer dizer, a gente tem um Espírito Santo que vive em nós, né, que nos orienta, nos capacita, nos dá dons, né, enfim. Mas às vezes somos desobedientes, né? Então, cara, influência, então, sobre os filhos, né? Influência sobre as pessoas. Às vezes a gente percebe ou não percebe, né? Que as pessoas estão nos olhando, né? Entendendo, olha lá o cristão, né? Ele não disse que é cristão, olha lá, tá fazendo diferente. Meu Deus. E minha última pergunta aqui, Gabriel, antes da gente abrir para o pessoal, e aqueles que estão se preparando para ir para um novo país, seja Estados Unidos ou não, né? O que que você diria para essas pessoas aí que têm uma promessa, têm uma palavra, estão crendo? O que que você falaria para essas pessoas? A mudança, ela requer é um desafio e ela requer uma energia que tem que ser separada para um novo. Deus é um Deus de novo. Então, primeiro eu falaria para buscar o entendimento da parte de Deus do qual o propósito para esse direcionamento. Por quê? Porque quando Deus indica o propósito, quando Deus revela que vai mudar, dá a direção, fala assim, ó, você vai para um novo país, você vai estar saindo da sua matriz, do seu país de origem. Então, isso requer muita mudança, isso mexe com todo um ecossistema. Mas quando nós entendemos o propósito disso, aí a gente entende que todas as coisas ao redor vai cooperar para que aquilo aconteça. Por que é interessante entender e fundamental entender isso? Porque virão desafios severos, inclusive, e se você não entender que existe um propósito que está sendo executado, você se perde no caminho. Então, aquela música que fala assim, afundei meus barcos no cais. Quando você se submete a uma situação dessa, não existe plano B. Aí eu acho que essa é a dica. Primeiro, buscar o conhecimento, a revelação do propósito em Deus para você se fortalecer no propósito. E segundo, não ter plano B. Afundar o barco no cais mesmo. Porque, assim, vão vir negócios que vai fazer você pensar em voltar. E se você voltar, você não cumpre o propósito, o chamado que Deus tem para você. Não existe plano B com o Senhor. O plano B é voltar no plano A. Acho que seria essa, com certeza, a melhor. E aqui, ó, quero aproveitar a oportunidade. Ó, meu pai acabou de entrar aqui
Ronaldo, ó, pai, estou falando hoje sobre filhos obedientes. Então, meu pai que foi né, a minha inspiração, honrar aqui a vida do meu pai aqui, meu pai que desde sempre passou para mim caráter. Meu pai tem um caráter forjado desde sempre, entendeu? Nunca se tem uma coisa que se eu peguei pouco sobre caráter foi do meu pai, entendeu? Meu pai é um homem de caráter. Quero honrar a vida dele aqui em público aqui, que sempre passou para mim, para os meus irmãos sobre caráter. E aí eu estou falando sobre isso, filhos obedientes, pai, sobre filhos que obedecem à voz de Deus, e a obediência leva a um bom caráter, né? E a desobediência o mau caráter. Ronaldo Guimarães, seja bem-vindo. Se quiser dar uma palavra aí para o seu filho amado Gabriel, fica à vontade. Tá só no mundo, pai. É uma coisa que a gente não. Quando a gente tem filhos, né, a gente não sabe como ensiná-los, como educá-los, né? A gente não tem a experiência, o primeiro filho. O Gabriel foi meu primeiro filho. E o que a gente tem que fazer? Pelo menos é o que eu busquei, né, que eu procurei a fazer. Buscar de Deus, buscar o direcionamento de Deus. Porque é aquele negócio, a palavra de Deus é justa, é correta, não tem outra, entendeu? É sim, sim ou não, não. Né? E eu sempre procurei passar isso para ele, tá? Porque Deus é o nosso Pai, né? Não existe outro. E Ele é que pode nos guiar. Então, a partir do momento que eu pedi isso para ele, né, e ele foi fazendo, né? Tanto é que o Gabriel está onde que está, né? Está fazendo as coisas que está fazendo por direcionamento. E em momento algum eu deixei também de pedir a Deus por ele, entendeu? Para que Deus possa honrá-lo, né, e guiá-lo sempre, sempre na direção de Deus. Até hoje a gente conversa um pouco a respeito dessas coisas. Tá? Estando com Deus, tá tudo certo. Não tem nada errado. Glória a Deus, amém. Amém. Muito bom, Ronaldo. Obrigado, viu? Pessoal, alguém quer fazer algum comentário para o Gabriel, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Pessoal dos Estados Unidos, do Brasil. Gabriel, primeiro eu queria te parabenizar pela, pela palavra que você deixou aqui para gente, de muita sabedoria. Olha, a gente navega aqui, né, pelas pregações e, e a gente não, às vezes não encontra aqui tanta profundidade, você disse aí, meu irmão. E você disse uma coisa que eu fiquei um pouco assim reflexivo. De repente a gente juntos aqui vai. Será que nós conseguiríamos administrar tantos pedidos que a gente faz a Deus? E a questão de o que você entende quando, quando na Bíblia está escrito vocês não recebem porque você pede mal. Na sua opinião, como deve ser a oração do cristão quando você vai fazer para o nosso Deus? Muito bom, muito bom. Muito bom, Lorival. A pergunta acho que a maturidade nossa na caminhada com Deus, a gente vai entendendo melhor o que é realmente a resposta que nós precisamos. Porque se você perguntar para muitas pessoas qual que é o problema, o que ela gostaria de receber agora, ela não teria a sabedoria que Salomão teve, que quando foi perguntar, Salomão pediu sabedoria, né? Se pudesse perguntar para qualquer um de nós o que você gostaria agora, a gente talvez daria a resposta como o dinheiro. Só que o dinheiro, meus irmãos, ele pode proporcionar uma vida melhor, pode proporcionar a resolução de vários problemas, mas essa não é a resposta certa. A resposta certa é que existe um vazio dentro de nós que é só preenchido com a presença de Deus. Nós fomos feitos de fábrica, vamos colocar assim, com um vazio ali. É como se imagina um corpo humano.
E no lugar do coração ali, imagina que você tirou o coração ali e tem aquele espaço vazio ali. Aquele espaço vazio ali, ele não é preenchido com dinheiro. O fato é que eu tenho um dado aqui que fala que na Suíça, onde que é um dos maiores países prósperos do mundo, e tem a maior quantidade de pessoas ricas lá, né? E, 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 e eles têm alto índice de suicídio. Ou seja, o dinheiro ele potencializa aquilo que você já é. Então, quando na Bíblia fala que nós pedimos mal em Tiago, porque pedimos para o nosso próprio deleite, a gente tem que entender que Deus nos fez para sermos abençoadores. A oração errada é quando eu peço para Deus aquilo que vai ser benefício só para mim. Deus me dê um carro melhor. Deus me dê uma casa. Deus me dê. Quem fala me dá, me dá, me dá é menino, é criança. Me dá, me dá, me dá. Eu tenho que entender que eu sou um rio. Jesus disse: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede, mas através dele fluirão rios de águas vivas. Por que que Jesus falou: através dele fluirá rios de águas vivas? Porque nós somos um rio que transborda para a vida de outras pessoas. A oração certa é: Deus, como eu posso ser uma bênção na vida do meu irmão? Deus ele nos concede a graça de sermos administradores do reino, sermos mordomos do Pai. Como que é ser isso? Deus ele nos concede a graça para que a gente possa distribuir e compartilhar com os nossos irmãos. Esse é o entendimento que eu tenho da oração certa. Eu não posso ser egoísta em fazer uma oração pedindo só para mim, porque, na verdade, nós temos muito mais do que merecemos. Nós somos agraciados com muito mais. Nós temos saúde, nós enxergamos, nós ouvimos, nós andamos, nós temos tudo que nós precisamos e muito mais. Então, a oração certa, Deus, quem precisa ouvir a verdade, quem precisa receber a paz que excede todo entendimento. Então, essa para mim é o sentido, é a raiz que Deus quer que a gente, é a oração certa, entendeu? Obrigado, muito obrigado, Gabriel. Gabriel, gostaria que você deixasse suas últimas palavras e finalizasse aí com uma oração, tudo bem? Amém. Glória a Deus. Agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade. Eu creio que ela veio num momento assim extremamente essencial e importante. Eu estou no meio do processo de forjar o caráter, onde que eu estou indo. Antes eu ia uma vez por mês na Carolina do Norte, agora estou indo toda semana. Então tem sido um teste bem, bem peculiar, mas nesse processo Deus me trouxe o que Ele quer que eu seja, um filho obediente. Então por isso dessa mensagem que eu queria deixar para os irmãos, né? Deus, a maior alegria de um Deus que tá nos vendo e a gente relaciona com Ele é sermos filhos obedientes. Isso alegra o Pai, né? É, então, eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos aqui, meu pai ter entrado aqui também agora, fico muito feliz em poder honrá-lo, e ele está participando disso aí, em saber que meu pai ele foi o que lançou a semente na minha vida, na vida do meu irmão, até da minha mãe, foi o primeiro a ir pelos caminhos de Jesus lá na nossa família, e através do exemplo dele, a gente seguiu o exemplo dele, sabe? Então, não podemos desperdiçar a semente, entendeu? A semente, ela é poderosa, a gente não consegue olhar para uma semente de manga e dizer para elas quantas mangas ela vai dar depois de plantada, né? Então, Deus fala, eu dou semente ao que semeia, né? Então, o poder da semente ele é muito valioso. Pode passar dias, semanas, meses ou até mesmo anos, mas a semente ela é poderosa. Né? Hoje meu pai está colhendo fruto aí de ver os filhos pregando o evangelho, né? Meu irmão aí ele também está nos caminhos do Senhor, tá um evangelista, vai estar indo para o Ceará aí nesses próximos dias levar a palavra. Então, louvado seja Deus por isso. Amém? Eu vou fazer uma oração de agradecimento, então. Pai querido e amado, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos nesta manhã por essa oportunidade de podermos entender, Pai, a verdade da tua palavra, aquilo que nos conforta, aquilo que nos confronta. A tua palavra é viva, ela serve para nós como um manual da vida.
Tudo que nós precisamos está na tua palavra. Obrigado, Jesus, por nos trazer essa mensagem hoje sobre sermos filhos obedientes. Aquele que obedece os teus mandamentos, este verdadeiramente o ama. Obrigado, Jesus, por essa revelação poderosa e por ter me usado, ó Deus, para trazer aquilo que o Senhor tem trabalhado comigo esses anos. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um aqui, que esteve presente, para as pessoas que irão assistir também. Ó Deus, eu oro para que essa mensagem ela possa, ó Deus, ir de encontro a todo o coração que precisa, ó Deus, dessa lapidação, e que eles possam entender que não existe algo melhor do que nos esforçar em deixar o Senhor forjar o nosso caráter. A melhor coisa é sermos conduzidos para o deserto, pois é no deserto que somos tratados, que nós somos cuidados, que nós somos direcionados. É no deserto que o Senhor nos dá de beber, é no deserto que o Senhor nos envia o maná, e o maná é diário. É o cuidado diário, é o tempo inteiro ali, ó. Ei, não vai para cá, não vai para lá. É o tempo inteiro. No deserto, o maná, ele é o alimento diário. Você está tendo instrução diária, todos os dias, não é semanalmente, mensalmente, não. É o contato com Deus diário, é um privilégio, é uma mentoria do céu. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos abençoa com tanto ensinamento e sabedoria. Eu declaro que a paz que excede todo entendimento estejam aqui com os meus irmãos, estejam com todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Eu declaro, Senhor, um coração ensinável, Pai, porque o melhor presente que nós podemos receber é ter um coração ensinável, ensinável para fazer aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que nossa carne deseja. Que nós possamos, Senhor, viver, ó Deus, todos os dias no centro da tua vontade e saber fazer a oração certa, como diz na tua palavra. Tendo a certeza, em Marcos diz, tendo a certeza daquilo que pedirmos, nós receberemos. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.